Pai amantíssimo, fonte de luz e de amor, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos envolver a todos, possa estar presente entre nós, através dos seus trabalhadores, que já prepararam o ambiente para nos receber e que nos auxiliam, inspirando e nos trazendo entendimento para o Evangelho de Jesus. Abençoa-nos, Senhor, no propósito de aprender um pouco mais, para que possamos irmos mudando o nosso comportamento, as nossas atitudes, o nosso pensamento, para podermos alcançar a evolução necessária para cada um de nós. Fica conosco ainda uma vez, que assim seja, graças a Deus. Bom, nós continuamos com o estudo do livro Vinhas de Luz. Hoje é o capítulo que fala sem desfalecimentos. E o Vinhas de Luz traz sempre uma frasezinha, né, do Evangelho de Paulo. A de hoje é assim: e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, vamos colher se a gente não tiver desistido na metade do caminho, né? Eu falei que hoje em dia, nós temos uma ferramenta que eu considero muito importante, até para que nós possamos entender algumas passagens evangélicas que às vezes a gente se perde. Essa estava bem fácil de entender, mas tem algumas passagens que você vê e você fala, meu Deus do céu, o que significa essa passagem? E aí, eu toda vez pego a frasezinha do Evangelho e levo para o Google, para a IA do Google me fornecer informação sobre aquela passagem. E aí, o que a IA do Google respondeu para essa frase? Aí eu sempre olho para ver se o que está falando está correto, tá? Porque se estiver errado, eu já respondo lá que não está correto aquilo, mas nunca aconteceu de estar errado. A passagem significa que é fundamental perseverar em fazer o bem, pois com o tempo e a perseverança, a colheita será positiva. A exortação é para não desistir de semear boas ações e atitudes, pois a recompensa chegará no momento certo, desde que não se abandone a prática do bem. E continuou, o verso adverte que a colheita só ocorrerá se a pessoa não desistir de semear. Se a pessoa parar de praticar o bem, ela não colherá os frutos. A exortação de Paulo é para que os cristãos se dediquem a semear o bem, mesmo que pareça difícil ou sem resultados imediatos. E aí, o Emmanuel traz justamente um comentário sobre isso, né? Quantas vezes nós desistimos de alguma prática no bem porque a gente acha que não está dando resultado, né? Às vezes até de ajudar alguma pessoa, porque você vê que a pessoa por si só não se modifica, não altera comportamento, por mais que você fale, que você oriente, a pessoa parece que não quer te ouvir, não quer. Mas assim, nós não podemos desistir, porque essa prática do bem, e aí ele entra naquele ditado popular, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Vai ter uma hora que a pessoa vai mudar de atitude. Ou muitos que nós conhecemos que, de repente, deixam até de acreditar em Deus porque não puderam ou não tiveram, né, uma cura, uma graça, um pedido que fizeram alcançado, e aí começam a descrer, né, deixam de ter fé porque eventualmente não alcançaram aquilo que desejava. E é uma atitude normal, né? Muita gente tem esse tipo de comportamento. E a gente fala que tem esse tipo de comportamento por falta de conhecimento de por que está passando por aquelas situações. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que a gente observa é que, na maioria das vezes, as pessoas que desistem acabam entrando em depressão,
tendo problemas de saúde, acabam sempre agravando o problema, né? Na maioria das vezes é isso que acontece. Emmanuel, no texto de hoje, ele começa dizendo o seguinte: porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Se aparece um espinho de ingratidão nos semelhantes, proclamam a falência dos propósitos de bem fazer. E compara essas pessoas a crianças que ensaiam um aprendizado na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulos do Mestre. Então, sempre que o nosso comportamento é esse, é porque a gente ainda tem aprendizado, a gente ainda é criança espiritual que ainda não entendeu a lição de forma correta. Porque a hora que nós compreendermos verdadeiramente, a gente não desiste. A gente começa a entender que nós vamos falar, o nosso exemplo vai falar, nosso apoio vai falar, não é? Se é uma doença, a gente começa a entender por que está passando por aquela doença, que aquilo, na verdade, é necessário. A partir do momento em que eu entro num processo de aceitação, aquilo fica muito mais fácil e a gente passa por ela com muito mais facilidade. Agora, se eu nego, se eu não aceito, se eu não compreendo aquela situação, o que acaba acontecendo? Eu entro numa descrença, eu entro numa energia ruim e acabo sofrendo as consequências disso também, né? Aí ele continua: o exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Se nós estivermos com o nosso propósito baseado no amor, o amor nada pede, o amor nada exige, não é? O que Paulo falou na carta dele aos Coríntios? Então, o amor, ele é inteiro, ele não vai se fragmentar e vai falar, não vou continuar, não vou mais ajudar, não quero mais, eu não acredito mais. Se Deus existe, porque às vezes a gente escuta isso, né? Se Deus existe, por que não fez isso? Por que não muda essa situação? Isso tudo, na verdade, é falta de amor e falta de conhecimento nosso. E o Emmanuel continua: quem ama em Cristo Jesus, guarda confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se da esperança. A gente sabe que a nossa jornada na Terra, ela é uma jornada muito curta, que a nossa existência é muito mais do que esses 80, 100 anos, eventualmente, que nós vamos viver na Terra. E a gente vai passar por sofrimento? Vai, porque nós vivemos num planeta de provas e expiação, não é? Se nós vivêssemos num planeta regenerado já, num planeta feliz, talvez nós não tivéssemos as tribulações que nós temos. Mas por que nós temos essas tribulações? Porque nós fomos angariando ela ao longo das nossas existências passadas. E a gente ainda tem uma longa existência futura pela frente. Quão longa? Eterna. Então, nós vamos encarnar muitas e muitas vezes ainda. Então, a gente ainda tem uma longa jornada pela frente. E aí, quando nós fazemos essa jornada compreendendo e amando indistintamente, que nem Jesus ensinou a gente que deveríamos, fica fácil, entre aspas, mas é mais fácil lidar com o sofrimento, com a dor, né? com a ingratidão, com todas essas coisas que envolvem a nossa existência. Ele diz ainda o seguinte: problemas da alma não se circunscrevem a questões de dias e semanas terrestres, nem podem viver condicionados a deficiências físicas. São problemas de vida, renovação e eternidade. Confirmando isso que a gente acabou de falar. Quer dizer, a gente tem a eternidade pela frente. E, às vezes, o nosso problema existencial, o nosso problema espiritual, ele vem de outras existências, né? Vem de outros momentos. A nossa existência, na verdade, não é nada.
essa existência que a gente está vivendo. Tá certo que a gente lida com ela como se fosse a única, não é? Normalmente a nossa relação com a vida é como se tudo acabasse e se restringisse a isso. Mesmo acreditando em reencarnação, mesmo acreditando em múltiplas existências, mesmo com tudo isso que a gente aprende, a nossa vida ainda não é mapeada por isso que a gente tem de pensamento. Quando a gente está passando por uma dor ou por um sofrimento, parece que nós vamos morrer naquele momento, não é? Quando você está com uma preocupação, você acha que aquela é a maior preocupação do mundo, que ninguém está passando por aquele problema que nem você está passando. E aí, a hora que você passa pelo problema, que resolveu, que curou, que sarou, que melhorou, que ajudou, que amparou, aí você olha e fala assim, nossa, por que eu sofri tanto por causa disso? Aí, ó, está resolvido, não é? Então, a gente vive como se fosse a única existência que nós tivéssemos e que nada fosse se resolver, né? E aí Emmanuel nos diz o seguinte, não te canses, pois, de fazer o bem, convencido, todavia, de que a colheita, por tuas próprias mãos, depende de prosseguires no sacerdócio do amor sem desfalecimentos. Então, nós só vamos colher o bem se nós perseverarmos mesmo, apesar de tudo, apesar da dor, apesar do sofrimento. E aí, se a gente persevera no amor, vai ter um momento que a gente vai ter a colheita disso tudo, né? Não é... O meu pai dizia assim, que a nossa existência, e eu falo que ele tinha muita sabedoria quando ele falava isso, que a nossa existência, na verdade, ela é feita de momentos felizes. Então, você passa por uma turbulência, e aí tem uma fase meio de bonança, né, de tranquilidade, e às vezes a gente não percebe que está passando por ela, né? Você está com tudo harmonioso, não tem ninguém doente, não tem ninguém brigando, não tem problema financeiro que está dando turbulência, está tudo muito bem, o trabalho está bem, a família está bem, e a gente não percebe, a gente nem agradece. A gente nem agradece. Aí esses dias foi aniversário da minha sobrinha, e aí foi a família toda, né? Os irmãos, os sobrinhos, os filhos, e aí eu parei, de repente olhei e falei, gente, que bênção, né? Nós estamos aqui reunidos todos com harmonia, com equilíbrio, vamos agradecer, né? Quantas vezes a gente se lembra de agradecer por esses momentos felizes? E quantos momentos felizes nós não temos? Vamos ter gratidão para com isso, porque aí a hora que chegar uma tribulação, a gente fala assim, não, vamos encarar essa tribulação, porque nós vamos ter a colheita depois. Calma, paciência, né? Vamos tocar devagar. Leon Denis, na obra Depois da Morte, diz o seguinte, a fé é a confiança da criatura em seus destinos. É o sentimento que a eleva à infinita potestade, é a certeza de estar no caminho que vai ter a verdade. Então é quando a gente tem certeza do caminho que a gente vai percorrer. Por isso que é tão importante nós aprendermos, nós estudarmos, porque a partir do momento que eu adquiro conhecimento, eu consigo compreender a minha jornada, né? Eu consigo ter certeza do caminho que vai vir pela frente. E que, se existe dor, é porque eu preciso dela, não é? Eu preciso dela para poder alcançar aquele caminho. E às vezes a gente tem dificuldade de entender isso, mas é bem dessa forma. A fé é mãe dos nobres sentimentos e dos grandes feitos. O homem profundamente firme e convicto é imperturbável diante do perigo, do mesmo modo que nas tribulações. Essencializados da ideia de que esta vida não é mais do que um instante no conjunto da existência integral, suportaremos com paciência os males inevitáveis que ela engendra. O espírita conhece e compreende a causa dos seus males, sabe que todo sofrimento é legítimo e o aceita-o sem murmurar,
sabe que a morte nada aniquila. Então, quando nós começamos a compreender isso, né, que a gente sabe do nosso destino, sabe da colheita, sabe que esse sofrimento é necessário para a nossa evolução, nós começamos a mudar esse tipo de pensamento e a agir de forma diferente diante dos problemas. Eu gosto sempre de contar uma prova que eu tive existencial, que foi quando meu filho teve um timoma com 13 anos de idade. Ele teve um tumor na região torácica, provocado pelo timo. O timo cresceu demais e acabou virando um tumor, porque o timo ele só tem finalidade no início da existência. Depois ele perde a função e, normalmente, ele some, ele murcha e desaparece. No caso dele, não. O timo continuou lá e foi crescendo e acabou virando um tumor que tinha 13 centímetros. Que não sabíamos se era maligno, se era benigno e que estava empurrando o coração. Eu lembro que, para mim, foi uma prova muito grande, porque foi o momento em que eu pude testar essa minha fé e o que eu já havia aprendido sobre a certeza de que existe muito mais do que aquilo que a gente estava vivenciando. Em nenhum momento eu me desesperei. Eu sabia que só ia acontecer aquilo que era necessário para o meu aprendizado e para a minha evolução. E assim, ia atrás do médico, fazia o que tinha que fazer, aí fez biópsia, fez punção, aí o médico, não, vamos ter que fazer cirurgia, só depois que remover que nós vamos saber o que vai acontecer. E assim, todos os dias que eu aprendi isso também, que o passe de uma mãe é uma bênção para os nossos filhos, né? E aí eu dava passe nele toda vez depois que ele tinha dormido já, né? Pedindo que a espiritualidade auxiliasse naquele processo, naquele momento. E eu recebi muita ajuda, porque do exame que fez, que tinha 13 centímetros, quando o médico tirou, tinha 10 centímetros e estava totalmente encapsulado, não tinha nada enraizado. Então, para mim, assim, foi uma bênção, um milagre que a gente teve na nossa vida, né? E, ao mesmo tempo, a oportunidade de um teste, de uma prova, de que eu estava no caminho correto e de que eu sabia que eu estava amparada, que eu não estava sozinha em nenhum momento. E, realmente, aí foi fácil lidar com isso? Claro que não, mas eu tinha segurança. E aí a jornada vai com muito mais leveza, né? E a hora que termina, você fala assim, graças a Deus, né? Que gratidão imensa a isso, né? Por ter passado por isso e a gente ter passado com, assim, sem desfalecer. Sem desfalecer, apesar de ser um problema grave, a gente conseguiu chegar nele sem desfalecer. Então, é muito importante nós termos o conhecimento disso tudo, né? E o Espiritismo nos traz essa informação, por isso que é uma doutrina consoladora, né? Porque quando você tem um conhecimento, você começa a entender e vem a consolação naturalmente. Então, nós sabemos, né, quais são as forças que regem o nosso universo, o que acontece após a nossa morte, o que é uma lei de causa e efeito, né? E isso tudo vai fazendo com que a gente vai fortalecendo cada vez mais a nossa fé. E o quanto isso é importante no nosso dia a dia e na nossa existência. Então, o conhecimento nos faz ter certeza. E essa certeza nos traz o quê? Confiança. Que nunca estamos sozinhos. Mesmo que, e era esse o sentimento que eu tinha, de repente o meu filho tivesse um câncer maligno e eu tivesse que lidar com aquela situação, mesmo que eu sabia que aquilo era necessário. Eu sabia que precisava ser daquela forma. E foi de outra forma, mas poderia ter sido diferente, né? Quantas pessoas a gente não vê passando por problemas como esse e às vezes não é diferente. Mas a gente ter a certeza de que existe uma vida futura, de que vai dar tudo certo, que a gente está amparado e está auxiliado, isso
acaba engrandecendo a gente demais da conta. Então, a importância do nosso aprendizado, do nosso conhecimento dessas informações é muito importante para a nossa existência, né? Tem um amigo que a semana passada lembrou de uma música que explica muito, né? É a música Sol de Primavera, do Lô Borges, que ele diz assim: a lição sabemos de cor, só nos falta aprender. Porque às vezes também a gente já tem esse conhecimento, mas a gente não colocou ele em prática na nossa vida ainda. A gente ainda tem ele como um conhecimento intelectual, alguma coisa que você adquiriu, que você já sabe. Não, eu sei, mas e aí? Quando eu estou passando por uma dor, por um sofrimento, eu consigo reagir da forma que é necessária, compreendendo tudo isso? Ou eu entro em desespero e abandono tudo, largo tudo e esqueço? Então, a lição a gente já sabe. Agora só nos falta aprender. E aí, assim, além do conhecimento, para colocar isso em prática, o que é importante? Fazer o bem. Fazer o bem faz bem, fazer o bem enobrece, fazer o bem ajuda, né? E aí nós temos que colocar isso em prática. E a Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, ela diz o seguinte: não te agastes, pois, com os acontecimentos afligentes que independem de ti. A inquietude se acalma se souberes permanecer sereno ante toda a dor que te chegue. Tem calma, silencia a revolta, refugia-te na palavra clarificadora do Evangelho Consolador e enxuga tuas lágrimas com as tuas lições. Então, o que a gente precisa? Ter um pouco mais de serenidade, né? Um pouco mais de paciência, aguardar em paz a solução daquele problema. Tinha uma amiga, na época, meu início de faculdade ainda, e eu estava fazendo estágio na GM, e ela já era uma senhora, ela era secretária da diretoria, mas eu gostava demais dela. Aí ela um dia falou para mim assim: quando você estiver passando por um problema muito grave, mas muito grave mesmo, que você fala assim, não tem condições de solucionar esse problema, imagina uma bandejinha, pega o teu problema, coloca dentro dessa bandeja e imagina mãos bondosas recebendo essa bandeja. Se você não consegue fazer nada para solucionar aquele problema, entrega na mão de Deus e aguarda em paz. Não adianta você ficar se desesperando porque você não vai conseguir resolver o problema. Para mim, assim, foi um ensinamento de muita sabedoria, porque tem muita coisa que a gente consegue ter ações para poder resolver, vamos dizer assim, não é? Tem situações, então vamos imaginar que eu esteja com uma doença grave. Tem ações que eu posso fazer. Eu vou ao médico, eu vou tomar medicamento, eu vou fazer a minha parte. Mas tem coisas que eu não consigo solucionar, não é? Se a doença não regride, não tem muito que eu possa fazer. Então, o que a gente tem que fazer? Entregar na mão de Deus, não é? Vamos entregar na mão da espiritualidade amiga que está do nosso lado o tempo todo, pedir para que eles nos auxiliem e aguardar em paz, com serenidade, porque o desespero não vai resolver o problema, não é? Ele não vai resolver. Então, muito pelo contrário, às vezes vai agravar ainda mais o problema. Porque vamos imaginar que seja um problema de saúde e eu entro em desespero, aí vai me dar problema. Além do problema que eu tenho, vou ter problema de pressão arterial, corre o risco de infartar, posso ter problema digestivo, porque eu não vou conseguir comer, porque estou nervoso, porque estou... Eu, ao contrário, vou engordar um monte, porque quando eu estou nervosa eu como mais do que o que eu devia, não é? Então, não adianta se desesperar, não é isso que vai resolver o problema. Então, o certo é nós aguardarmos em calma. São Tomás de Aquino classifica o desespero por pouca confiança em Deus. A gente não consegue pegar a bandejinha e entregar, né? A gente pega a bandejinha, põe... e tira a bandejinha, né? Não vou entregar, não. Pera lá, eu vou tentar resolver isso. Aí você vai, tira. Por quê? Porque a gente não tem confiança
efetiva. Então vamos entregar, né? Vamos pedir, vamos orar, vamos fazer a nossa parte, sem deixar de ter confiança de que tem muito mais coisa acontecendo em volta de nós que está trabalhando para aquele problema. Então vamos confiar no Pai. Francisco de Assis nos diz: onde houver desespero, que eu leve a esperança. Né? Então é essa esperança que a gente tem que ter. E aí a Joana, no livro de Estudos Espíritas, diz que a esperança é irmã gêmea da fé, também catalogada como uma das 3 virtudes teologais. É a faculdade que infunde coragem e impele a conquista do bem. Ela revigora o entusiasmo e insufla o necessário ânimo para o prosseguimento até o fim. É o amparo dos fracos, é a força dos fortes, é a resistência dos heróis. Então, a esperança pode nos ajudar nesses momentos de dificuldade. Então, vamos ter esperança, vamos ter confiança, né? Para poder encarar todas essas passagens sem a gente se desesperar. E aí, para finalizar, eu vou contar uma historinha, é uma lenda, tá? Vocês sabem que eu gosto de contar história, né? Um rei muito poderoso, ao enfrentar um outro rei tão poderoso quanto ele, quase perdeu tudo. Foram anos de batalhas onde muitos soldados perderam a vida e muito ouro foi consumido. A guerra só acabou com a morte do rei inimigo, mas custou muito caro ao vencedor, que sentiu o peso da miséria na própria vida. Foram necessários alguns anos para que o rei conseguisse de novo acumular fortuna, com muito trabalho nos campos e a conquista de outros lugares. Assim, meditando na sorte e no azar, na riqueza e na pobreza, o rei chamou seus sábios consultores e pediu que eles definissem numa única frase esses 2 momentos tão opostos, e que desse força para que ele superasse a falta de recursos, os problemas e dificuldades, e quando na riqueza não esquecesse dos mais pobres, das dificuldades do povo que ele comandava. Essa frase vencedora daria honras e glórias ao seu Criador e seria escrita na bandeira daquele reino e seria inserida no brasão real do rei. Por isso, os gênios de todos os cantos mandavam sugestões, enviando frases que mais pareciam histórias. E nada do rei encontrar essa frase. Um dia, o rei, em um dos seus passeios pelos arredores do seu reinado, teve sede e parou perto de um casebre na estrada e um dos soldados bateu palmas. Um senhor, bem sorridente, o atendeu e logo trouxe água para o rei em uma caneca, simples, mas muito limpa, o que impressionou o rei, que também ficou impressionado com a pureza e o frescor da água. Curioso, o rei desceu e resolveu entrar no casebre e se surpreendeu com a paz do ambiente, com a limpeza e as pequenas flores em cada canto daquele cômodo humilde. O rei, então, perguntou ao camponês como ele conseguia ser feliz naquele lugar tão longe de tudo e vivendo em tamanha simplicidade. O camponês contou que no passado tivera bens e posses, era alfaiate e tinha uma grande freguesia. Chegou a ter muito dinheiro, mas perdeu tudo com o ataque de um rei muito poderoso naquela região. E ele teve que mendigar pelas ruas para comer. Andou muito, conheceu muitas vidas e muitas realidades, até encontrar esse lugar que hoje ele chama de pedacinho de céu. E mostrou ao rei uma tabuleta, onde ele mandou gravar a frase da sua vida, para que ele se lembrasse sempre, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na pobreza ou na riqueza, que ele podia superar tudo, desde que se lembrasse dessa verdade escrita na tabuleta. Lá estava a frase que o rei tanto buscava. Lá estava escrito, em apenas uma linha, toda a filosofia que seus sábios não souberam explicar. Lá estava escrito, tudo passa. A frase que o Chico usava
para consolar e para acalmar as criaturas diante dos problemas, né? E é uma frase que realmente ela resume tudo isso. Isso também vai passar, né? Essa dor, esse sofrimento também vai passar. E se a gente conseguir não... Alegria também, alegria passa, não é? E aí a gente tem os momentos felizes, mas é importante que a gente identifique eles, que vai passar, mas vamos identificar para a gente poder lembrar e querer outros momentos como aqueles, né? Então, tudo vai passar a hora que aprendermos as lições que precisamos, e então será a hora de colher o que plantamos, se não tivermos desfalecido ou desistido. Então, tudo passa, vamos aguardar que com certeza a gente vai conseguir chegar até o final dessa jornada. Vamos à nossa prece, então, de encerramento. Agradecendo mais uma vez, com uma gratidão imensa, ao amparo da espiritualidade amiga que nos auxilia em cada momento, em cada passagem, e que está ao nosso lado, nos inspirando, nos auxiliando, nos mostrando o caminho. Mesmo que às vezes eles pareçam meio tortuosos, mas ele tem sempre uma direção, tem sempre um lugar para chegar. Cabe a nós percebermos que, quando ele se desvia, nós estamos também amparados e que nunca estamos sozinhos. Agradecemos imensamente a espiritualidade amiga, que envolve esse ambiente com tanta luz, com tanta energia, com tanta paz, com tantos ensinamentos que vêm na nossa mente e que nos auxiliam na jornada. Vamos aproveitar essa imensa vibração para nos transformarmos num imenso foco de luz e de amor. Vamos compartilhar isso que sentimos, que Jesus nos ensinou, esse amor infinito, ampliando a nossa luz e a nossa energia para envolver todo o ambiente, envolver toda a nossa creche, todos os colaboradores, todas as crianças que aqui estão. E vamos levando essas boas energias para o bairro, envolvendo cada local, envolvendo a cidade. Quem sabe chegarmos até o nosso Brasil e em toda a volta desse nosso planetinha azul, desejando que o amor possa florescer em cada coração, que todos os povos, todas as pessoas tenham a oportunidade de sentir o quanto é importante o amor em nossas vidas. Vamos levar esse sentimento até os nossos lares, aos nossos familiares, que eles possam ser envolvidos por essa luz. Todos aqueles que deixaram um nome na nossa caixinha de vibração, que estão em hospitais, ou doentes, ou em desequilíbrio, ou que chegaram nessa vida nesse momento, ou que partiram recentemente, que recebam as melhores energias, um carinho imenso para os auxiliar nessa jornada. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos, ao sair daqui e por onde estivermos, sermos essa fonte de luz e de amor, que possa envolver a todos os que cruzarem o nosso caminho. Que possamos ser instrumentos de Jesus, que possamos ser instrumentos da espiritualidade amiga por onde passarmos.
Abençoa-nos e permaneça conosco. Que assim seja. Graças a Deus.